Olá, boa tarde a todos. Vamos fazer aqui um bocadinho passagem de testemunho, como um jogo de estafetas, mas esperamos que isso não cause aqui transtorno. Ora, nós vimos aqui apresentar um projeto que desenvolvemos o ano passado e que este ano teve em produtivo e a ser utilizado pelos nossos colegas e, no fundo, vimos aqui apresentar a integração digital de um processo de gestão de faixas de combustível e vamos apresentar o nosso caso EDP. O meu nome é Raquel Moura, eu sou da EDP Produção, fazemos basicamente aqui a atividade de geração convencional de energia. Estou incluída na direção de engenharia, mais propriamente na área de estudos gerais. E o que fazemos é a gestão da nossa plataforma de sistemas de informação geográfica da EDP Produção e temos aqui a responsabilidade de recolha e disponibilização estruturada da informação espacial, geoespacial, e também aqui o apoio na criação de modelos de análise geoespacial para suporte às atividades da empresa. Do lado da Global Solutions, nós estamos na direção de património e na verdade é que nós temos como incumbência fazer a ligação, criar e manter a ligação que existe entre o que é a realidade geográfica com a realidade predial e com isso ganhar eficiência, ganhar uma nova utilização para os nossos espaços e uma melhor utilização. Então, e porquê é que estamos aqui os dois em conjunto a fazer esta apresentação? Porque temos, na verdade, um caminho comum. Ou seja, tanto a EDP Produção como a Global Solutions partilham a infraestrutura ArcGIS Enterprise. Temos valências técnicas em ambas as unidades de negócio em geoespacial e temos aqui um modelo de dados que queremos que seja comum e que faz todo sentido que seja partilhável pelas unidades de negócio da EDP. Vamos começar então. Então, porquê a gestão das faixas de gestão de combustível e porquê que há um ano nós estávamos neste processo de criar um processo digital e integrá-lo? Na verdade, isto começou como um projeto paralelo do projeto que nós chamamos Camões, que era um pouco a imagem de descobrir novos territórios. E durante o último ano ou os últimos 2 anos, nós conseguimos mapear mais de 3.000 hectares que nós sabíamos que existíamos, mas nós não conseguíamos exatamente dizer onde é que eles estavam. E com isso nós percebemos que também que 90% desse território aproximadamente estávamos com uma ocupação dita natural, ou seja, matos, floresta, o que seja. Vimos aqui uma oportunidade para claramente pegar nisto e transformar digitalmente o processo, principalmente para conseguirmos garantir aquilo que é uma rastreabilidade de um processo que é complexo e que nós pudéssemos, de facto, desenvolver-nos também internamente. Era um desafio grande para nós desenvolver-nos e sabíamos que depois a seguir, tudo o que pudéssemos fazer a seguir ia ser muito mais fácil. Então, porque é que existem as faixas? Há uma necessidade que é proteger tudo o que são instalações e vidas próprias e de terceiros. Há um decreto-lei muito claro que agora substituiu o anterior, agora o decreto-lei de 82, que define exatamente o que é o sistema de gestão integrada da floresta, de fogos rurais, desculpem. Mas também nós sabemos que com estas atividades nós estamos a reduzir tudo o que é a perigosidade de incêndio nas zonas em que atuamos e também estamos a cumprir com aquilo que são as normativas internas e a estratégia corporativa da excelência em temas ambientais. Bom, a faixa de gestão combustível, tecnicamente, define-se como a área dentro do nosso património que está a menos de 50 metros de uma habitação ou outra infraestrutura isolada ou a menos de 100 metros de um aglomerado e que não faz parte nem numa rede primária ou secundária ou que não faz parte de um plano municipal em que a responsabilidade é de terceiros. Então nós quando começamos a olhar para o processo, nós vemos, ok, nós estamos a ver como é que isto é agora e como é que nós gostávamos que isto fosse. Isto era o que nós tínhamos. Nós sabíamos que fruto da gestão que nós tínhamos, em que cada um dos nossos colegas descentralizadamente fazia a sua gestão, nós tínhamos as vicissitudes dessa gestão descentralizada. É verdade que tínhamos mais apoio local, mas tínhamos também um processo que era gerido da melhor forma que cada um conseguia e como conseguia, de um registro de atividades não tipificado. E era essa parte que nós queríamos combater e queríamos unificar modelos de dados, unificar reporte, ter os dados todos bem geridos e rastreáveis numa única plataforma. Por isso nós tivemos um processo de implementação muito parecido com aquilo que o André estava a mostrar, caracterizamos o processo, definimos o que é que eram os objetivos com o negócio, o que é que eles precisavam mesmo que acontecesse, começamos a desenhar o processo, como é que ele se deveria desenvolver,
percebemos como é que, em termos de arquitetura funcional, aplicações e dados, como é que tinham que interagir para responder a isso. Começamos a desenhar as aplicações e interface com os utilizadores e depois testamos e validamos com o negócio. E quando chegamos aqui, voltamos para trás. Porque, na verdade, isto acabou por ser um processo muito agile. Tivemos mais de 3 versões que foram testadas pelo negócio e foram apontadas falhas e melhorias. E foi isso que nós andamos a fazer durante uma boa parte do final do ano passado, de forma recursiva, a voltar atrás e a redesenhar e a melhorar aquele processo. Ao dia de hoje, se nós faríamos diferente, certamente que faríamos diferente, e vamos ter a oportunidade agora, na nova versão, de evoluir. O processo que no final obtivemos foi um processo relativamente complexo, mas que é claro para todos e é publicado internamente na organização. Sabemos exatamente quais são as responsabilidades, quer do prestador, quer das equipas internas, e sabemos exatamente onde cada um de nós tem que atuar para que o processo corra e passe de um ponto para o outro. Então, em termos gerais, no Before estamos a falar de 420 locais de serviço, 1.700 hectares em 4 lotes, e o que nós estávamos a perspectivar como stakeholders internos, nós temos os gestores de contrato, temos os gestores funcionais, temos segurança ambiente e temos a gestão de topo a quem temos que reportar tudo isto, e externos podíamos ter entre 2 a 8 prestadores de serviços externos, ou seja, podíamos subdividir aquilo que eram atividades de execução e de fiscalização até um prestador por cada um dos lotes, ou então, conforme o concurso corresse, podiam até ficar com os lotes por completo. E isso havia, de facto, estávamos já a pensar em 4 etapas: planear uma atividade, executar a atividade, validar e fiscalizar. E nessa altura começamos a pensar, ok, como é que nós vamos pôr tudo isto e todo este ecossistema de aplicações que existem na ESRI, que nós temos acesso, como é que vamos pôr isto a trabalhar em série para produzir alguma coisa, para produzir energia, para produzir o que seja. E dentro daquelas versões que eu vos falei, das 3 versões, nós testamos tudo isto. Tudo isto teve, em algum momento, esteve na nossa mesa de desenho e nós fizemos alguma coisa com eles. Mas, no final, a arquitetura funcional com que nós ficamos está muito baseada no que é o nosso deployment do Enterprise em casa, com a base de dados SQL a servir de garante de tabela de dados e salvaguarda dos dados. Depois publicamos conteúdos para da base de dados para o nosso portal interno, desenvolvemos os dashboards para acompanhamento, desenvolvemos o Web App Builder para fazer passar na validação pelos nossos colegas e centralizamos tudo num site montado especificamente para eles. E depois, fora do nosso ambiente, temos em Agol os conteúdos publicados exatamente como o prestador o deve ver, com a segregação de acessos que tem que ter. Usamos o Workforce para emitir as ordens de serviço e depois uma parte que para nós que foi uma necessidade à medida que fomos construindo este percurso, que foi a criação de scripts automatizados que pudessem garantir que não havia uma complexidade exagerada para o utilizador e que o impedisse de aderir a este processo. Porque, na verdade, nós estamos a falar de prestadores que fazem este serviço recorrentemente, que muitas das vezes nem fotografia tiravam dos locais. Não estou a dizer que no contrato EDP, nas suas vidas normais, que fazem o serviço de desmatação e vão-se embora, e nós estamos aqui a exigir um nível de complexidade em que eles tinham que planear atividades, tinham que organizar as equipas internas, tinham que fazer uma quantidade de atividades que ou nós simplificávamos ou nós já sabíamos que não íamos ter sucesso nesta adoção da tecnologia. E foi por isso que nós, entre cada uma destas etapas, nós construímos 4 scripts que pudessem garantir que as coisas fluíam de um ponto para o outro, como tinham que fluir com a mínima intervenção do lado da gestão e do prestador e com a nossa da equipa também, para nos libertarmos para fazermos outras atividades de valor. Em termos gerais, o que é que constitui este script 1? Recordo, está aqui entre o planeamento e execução, ou seja, o prestador planeou as atividades, em algum momento ele vai ter que as começar a executar. E das duas, aqui a nossa perspectiva era, eu como prestador posso estar a planear 1.600 atividades durante o ano, das duas ou eu recebo todas as atividades de uma vez no meu workforce e depois vou ter que andar a gerir, não sei como, essas atividades, ou do lado da gestão da EDP, todas as semanas vão ter que emitir manualmente essas atividades. Então o que é que nós fizemos? Criamos o script que faz isso. E faz isso como? Primeiro, abre um fecheiro, um template branco para, ok, isto vai ser o meu log, é aqui que eu vou registrar o que é que vai acontecer, vou buscar aquilo que são os dados do workforce e onde é que eu vou trabalhar, vai buscar a tabela de planeamento e dos locais de serviço para perceber exatamente quem é a responsabilidade, quem é que vai atuar, quem é que eu tenho que atirar uma ordem, e depois, o mais importante para nós é valida condições de estado, ou seja,
isto só acontece se há pré-requisitos que sejam cumpridos. Se a data for dentro de tal e tal, se estiver validado, depois mais à frente se tiver fotografias, se não tiver, esse tipo de pontos. Aí atribui a ordem, atualiza o estado do planeamento para que não volte a acontecer e finalmente registra estas métricas. E no final, o que nós conseguimos construir, muito para a ajuda do Diogo, que organizou muito bem, tem esta organização muito bem estruturada, conseguimos criar um ambiente interativo, muito bem comentado e que pode servir para melhorar e para ser atualizado por qualquer um da organização, mas conseguimos criar aqui um script à prova do futuro, esperamos nós, que nos faz simplificar aquilo que é o interface das nossas equipas de gestão, tanto internas como externa. Não é assim, Raquel? Exatamente. Ou seja, tendo a conceptualização de todo o desenvolvimento que nós achamos que fazia sentido neste projeto, agora o desafio era como é que nós passamos desta complexidade para a simplicidade que queremos dar à plataforma que vamos distribuir aos utilizadores, à nossa gestão de equipa e aos nossos prestadores. Então, como o David já tinha dito, nós escolhemos o ArcGIS Hub para fazer essa função. E, no fundo, o que nós queríamos era aqui uma interface que fosse único, que permitisse a gestão de todas as atividades, a segregação de conteúdos e também um repositório de informação relevante à atividade. Ou seja, que tivesse informação relevante à atividade e que também fosse possibilitasse um canal de comunicação da equipa de gestão para o prestador de serviços. E nós, como tínhamos dois ambientes, tínhamos o ambiente Enterprise que desenvolvemos para os utilizadores internos e tínhamos um ArcGIS Online para os prestadores de serviço. Então criamos dois ArcGIS Hubs diferentes, em que este aqui que vos vamos mostrar é o ArcGIS Hub desenvolvido para os prestadores de serviço. Deixa eu ver. Ok. Então, o que é que consiste este ArcGIS Hub? Numa página inicial que tem esta documentação de suporte que é importante à atividade, como o manual de utilização, como as condições técnicas do contrato, alguns contactos importantes que fazem parte da equipa de gestão da atividade e depois há uns separadores que permitem navegar para as diferentes fases da atividade, o planeamento, a execução e a fiscalização. Pronto, dentro desses separadores, daqui do planeamento, nós vamos ver aqui conteúdos dos 3 prestadores de serviços que temos aqui nesta atividade, mas cada prestador apenas vê o seu conteúdo, ou seja, está segregado através de grupos do ArcGIS. Pronto, temos aqui um dashboard que lhes permite acompanhar a atividade do planeamento, que são eles que o fazem, e um calendário que tem uma especificidade que no fundo foi desenvolvido através de Arcade, ou seja, nós tínhamos 2 tabelas distintas que queríamos juntar para conseguir fornecer este calendário, então no fundo o que fizemos foi aqui uma pequena programação Arcade para no fundo termos aquela visualização em calendário da atividade que está a ser planeada. Pronto, depois conseguem acompanhar com diversas listagens da atividade planeada e no fundo navegar ali, como podemos ver, está segregado por lote de prestador de serviço e no fundo o que eles fazem é consultar e interagem com esta informação. O que é que eles fazem nesta plataforma e aqui é a interação que eles têm com o planeamento e da forma como o fazem. Eles, no fundo, selecionam um local de serviço que vão querer planear e depois esse local de serviço está linkado a um survey 123, em que é a partir desse survey que eles vão fazer o planeamento. Ou seja, vão definir qual é o tipo de ação que querem planear, os meios a utilizar, se percepcionam algum tipo de risco especial desta atividade neste local de serviço, a data de início da atividade e a data de conclusão. E é a partir daqui que nós corremos todo o nosso fluxo a seguir, como o David estava a explicar, a partir do momento em que está planeado, há um script que está a correr e está a emitir ordens de serviço. Ordens de serviço essas que estão disponibilizadas para visualização aqui através de um dashboard de execução. Ou seja, o que eles conseguem verificar aqui é todas as ordens de serviço e as evidências que os seus trabalhadores estão a recolher no terreno. No nosso caso, são fotografias do antes e do depois da atividade. No caso da fiscalização, é um processo muito idêntico. Nós queremos manter aqui sempre a mesma linguagem para ser fácil navegar entre dashboards e não haver aqui um interregno na parte de perceber como é que funciona.
Isto é simples, é um ArcGIS Hub que no fundo agrega aqui todos os conteúdos e de uma forma simples consegue trazer ao utilizador uma ferramenta que é simples e muito fácil de utilizar. No caso do interface de gestão da EDP, novamente queremos ter um interface único que proporcionasse a supervisão de todas as atividades e que de alguma forma conseguisse ser aqui um validador da intervenção do prestador de serviço. E também que fosse uma forma de comunicarmos a todos os stakeholders envolvidos tudo na mesma plataforma. Ou seja, também entramos aqui com as equipas de segurança e riscos da atividade. No fundo, o conceito é muito parecido, ou seja, temos uma primeira página com os principais indicadores da atividade e depois temos vários separadores que nos permitem acompanhar as diferentes fases da atividade. Outra vez, planeamento, execução, fiscalização, atividades ocasionais, que já lá vamos ver o que é, e também da segurança. Na questão do planeamento, funcionamos muito com dashboards, achamos que é uma interface muito boa para interagir com os dados e, no fundo, o que a equipa de gestão vê aqui é o que o prestador de serviços está a planear do lado de lá no ArcGIS Online. Então, o que é que nós temos? Normalmente, categorias para conseguirmos filtrar dados, indicadores principais e depois listagem que nos permite acompanhar de uma forma mais próxima o que é que o prestador de serviços está a fazer. Nós, neste caso, como dissemos, somos duas empresas do grupo diferentes, mas queremos que toda esta atividade seja vista de uma forma holística e generalizada pelas entidades que têm responsabilidade sobre esta gestão. Portanto, o que nós fazemos nos filtros é conseguir segregar, mas também ter esta visão global de toda a atividade. Pronto, no fundo, o que eles fazem aqui é explorar os dados na máxima potencialidade e conseguir filtrar e saber exatamente para um aproveitamento hidroelétrico o que é que já está feito, o que é que está planeado. Se temos atividades planeadas após a data legal, e isso é importante para nós, e depois temos alguma atividade em atraso. Pronto. Em termos de execução, o que nós estamos a ver é a execução em si, ou seja, o que é que isto permite? Permite que a equipa de gestão da EDP tenha uma resposta da atividade em tempo real, à medida que ela está a ser feita no terreno. E o que conseguem ver aqui é evidências dessa atividade de uma forma rápida que antigamente era feita através de e-mail, depois de terem feitas não sei quantas atividades no terreno e depois só lhes chegava mais tarde. E isto, uma vantagem que nos traz é que estamos todos a olhar para a mesma informação ao mesmo tempo. E isso é muito bom. Portanto, consultar aqui as fotografias da atividade enquanto ela está a decorrer é uma mais-valia e traz-nos muita eficiência ao processo. Depois, passando aqui mais para baixo, o que é que nós temos? Temos o validador desta atividade e aqui é o sítio onde a gestão da EDP interage com a plataforma. E o que é que nós vemos aqui? Todas as ordens de serviço cujo prestador já disse que estão concluídas. E o que nós fazemos é interagir com essa informação. E no fundo a gestão verifica as evidências, verifica as fotografias que estão em cima e depois vem aqui e tem a capacidade de alterar o estado da ordem de serviço. O que é que eles vão dizer? Se está pronto para fiscalização ou se não está pronto para fiscalização. E estando pronto para fiscalização, entra um script que vai correr a ordens de serviço de fiscalização e envia depois para o prestador de serviços que faz a fiscalização. Mesmo a linguagem, lá está, queremos que isto seja simples e fácil de utilizar. Temos aqui um dashboard de acompanhamento das ordens de serviço de fiscalização. E no fundo o que vemos é todo um outro prestador de serviços que tem a atividade de fiscalização sob sua responsabilidade e aqui acompanhamos. Depois, naquela interação que fomos tendo e naquele fluxo que o David mostrou, conseguimos perceber que há atividades paralelas que também fazem sentido integrar. E esta foi uma delas, atividades ocasionais que aparecem ao longo do contrato, mas que não estavam previstas. E fazia-nos sentido ter essa informação aqui e, de alguma forma, proporcionar que a equipa acompanhasse essas atividades. Por fim, também algo que surgiu ao longo daquele fluxo foi integrar aqui informação que fosse
pertinente para as nossas equipas de segurança. Aqui eles conseguem ter a noção dos trabalhos que estão a ser realizados em todo o território, nosso território de intervenção, e depois perceber qual é o risco percepcionado, risco especial percepcionado pelos prestadores de serviços, e fazer aqui um acompanhamento no terreno que antes era mais difícil de conseguir. Ou seja, benefícios, e já vemos muitos a acontecer, e aqui já tivemos 1 ano de utilização desta plataforma, sabemos que tem coisas a melhorar, como todos os desenvolvimentos, mas alguns dos benefícios que trouxemos aqui com este desenvolvimento. Um conhecimento assertivo das faixas de gestão de combustível da EDP, uma gestão centralizada da atividade baseada no elemento geográfico, ou seja, como a David também falou, tínhamos 2 unidades de negócio e várias direções a fazerem a mesma atividade, e ter uma gestão centralizada é muito importante para o passo e o benefício seguinte, que é a partilha de informação. Temos uma colaboração muito mais eficiente neste momento entre direções e empresas do grupo. E, por fim, o conhecimento adquirido ao longo deste desenvolvimento e que pode ser utilizado quer na replicação da mesma aplicação noutras geografias ou utilizado em outros desenvolvimentos e outras atividades que vão surgir, com certeza. Quais são os passos seguintes deste desenvolvimento? E temos alguns. Temos aqui um desafio de tornar o processo mais eficiente, e aqui nós queremos e ambicionamos ter a integração de nova informação, e vimos isso na plenária também, aqui com índices de vegetação que podem trazer uma mais-valia ao processo de gestão. Temos também aqui a criação de alerta de incêndios. Nós temos neste momento uma ligação via GeoEvent ao site da Proteção Civil, e estamos a recolher esses alertas, e queremos trazer esses alertas para o processo e para os stakeholders envolvidos. Depois aqui, e isto foi a base de desenvolvimento, o nosso primeiro foco no desenvolvimento foi a utilização do Field Maps, e é algo que nós achamos que a longo prazo vamos fazer, ou a médio prazo vamos fazer, é a substituição do workforce pelo Field Maps. A curto prazo, e vamos já começar nesses desenvolvimentos, é aqui apostar na customização do hub da equipa de gestão da EDP, porque nós fizemos recentemente o novo upgrade do portal para a versão 10.9.1 e já vemos muitas diferenças entre um e outro, e acreditamos que podemos fazer melhor, e é isso que vamos fazer. Terminamos assim a nossa apresentação. Obrigado. Obrigada a todos.